O aumento nas revogações de medidas protetivas tem chamado a atenção em Ribeirão Preto. Mesmo criadas para garantir a segurança das vítimas, muitas decisões acabam sendo revertidas na justiça. No início, ele foi maravilhoso, aquele cara que parece que ele quer tudo que uma mulher quer, né? Formar família, ter filhos e ter um futuro junto. Foi isso. No início, ele se apresentou como aquele príncipe que a gente sonha. E quando isso mudou? Depois de uns 6 meses, por aí, ele começou a dar sinais, né? Ele começou a mostrar que ele era extremamente ciumento, possessivo. Amanda não percebeu a tempo os sinais de violência psicológica no relacionamento que durou aproximadamente 3 anos. O que no começo parecia cuidado e proteção, aos poucos se transformou em controle e pressão. Vieram a manipulação, o ciúme excessivo e as cobranças para que ela deixasse o emprego. Uma forma de impedir que tivesse o próprio dinheiro e autonomia. Ele continuava tirando de perto das pessoas, das minhas amizades. Se eu desabafava alguma coisa com uma amiga minha, ele ficava extremamente agressivo, nervoso. Aí eu não podia mais falar, ele pegava meu celular, ele apagava o que ele achava que tinha que apagar. Com o tempo, a violência mudou de forma. O que era agressão verbal se tornou física. Em agosto do ano passado, Amanda foi agredida pelo ex-companheiro, lutador de jiu-jitsu e advogado. Ela registrou um boletim de ocorrência, conseguiu uma medida protetiva e reuniu provas, como este áudio. Eu não quero escutar sua voz. Eu não quero escutar sua voz. Cala a boca. Mas, cara, eu tô te pedindo. Eu não quero escutar sua voz. Deixa eu deitar. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Me deixa em paz, senão eu vou te comprar fora da minha casa toda. Tá ouvindo? Me deixa deitar lá com você. Você não vai deitar. Cala a boca. Deixa eu deitar no Me deixa em paz. Me deixa calmar, menina. Me deixa calmar, menina. Foi traumático. Foi a vez que ele me machucou assim, dos pés à cabeça. Até hoje eu lembro. Fiquei com o olho roxo. E ele dizia, sabe, muitas vezes que ele me batia, ele falava para mim que ele queria me matar. Ele falava que ele tinha vontade de me matar, mas ele não podia, porque ele ia estragar a vida dele. E para todo mundo de fora, ele era um homem perfeito. Eu era ciumenta, era eu que ficava cobrando coisa só porque ninguém sabia, né? Então, ele era o cara perfeito, né? Pensa, imagina. Ele, né, advogado, lutador, ele era perfeito, maravilhoso para todo mundo. Mesmo com a medida protetiva em vigor, a defesa de Amanda afirma que o ex-companheiro tem usado os próprios conhecimentos jurídicos para tentar revogar a decisão da justiça. Ele o tempo inteiro fica peticionando nesse processo. E cada peticionamento dele, ele demonstra o seu desprezo, o seu descaso com a mulher, né? E isso tudo é levado em consideração em juízo. Nós estamos descaracterizando a ocorrência, tá, da necessidade da medida protetiva nos autos, para que fique configurado, tá, que o suposto agressor não é o agressor. Neste caso específico, a suposta vítima, ela burlou a entrada do condomínio aonde o suposto acusado reside, ela foi até a torre que ele reside, bateu na porta do apartamento, tá? E isso por si só, tá? Já há de se questionar perante a justiça o quê? Qual a ameaça que esse suposto agressor oferece para essa suposta vítima. Então, a questão da revogação da medida protetiva, ela exige um contexto de provas inquestionável. E é isso que a defesa, na sua estratégia, está fazendo e demonstrando para a justiça. A cada passo que ela dá nesse sentido, nós estamos informando ao juízo e isso vai nos trazer, tá, ao final de toda a demonstração, a revogação dessa medida protetiva. O que chama a atenção é o aumento no número de revogações das medidas protetivas. Em 2024, das 2.643 medidas concedidas em Ribeirão Preto, 547 foram revogadas, segundo dados do Sistema de Acompanhamento Judicial do Tribunal de Justiça. Em 2025, mesmo com a queda nas concessões, que somaram 2.519, as revogações subiram para 744. E neste ano, até fevereiro, já são 300 medidas concedidas e 149 revogadas. Por alguma razão que eu desconheço, o número de medidas revogadas, onde a mulher vem e pede a revogação, também está aumentando ano a ano. É um fenômeno que causa estranheza, porque nós temos um setor técnico aqui de psicólogos
que nós encaminhamos a vítima, quando ela quer a revogação da medida protetiva, para essas psicólogas, para elas orientarem, saberem o que está acontecendo, se elas estão sendo ameaçadas, se elas estão com medo, se elas estão precisando de, às vezes, assistência social. E até essa visita às psicólogas está diminuindo também. Primeiro que há um tempo atrás os juízes davam uma medida protetiva com prazo de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, e isso cessava esse tempo. A mulher que não é assistida, ela dificilmente vai voltar lá e pedir para que seja mantida, né? Então, até porque isso demanda tempo, demanda emocional, demanda reviver todos os fatos, né? Hoje, não mais, na maioria das vezes sai sem prazo. Ele continua fazendo o abuso psicológico, né? Aquela situação de não ter paz, não saber onde que eu posso ir, o que que eu posso fazer. Ele sabe onde eu estou, o horário que eu estou, com quem eu estou. Ele ainda fuça, né, minhas redes sociais, eu tive que trancar tudo, eu não posso postar onde eu estou, o que eu estou fazendo. Apesar do cenário, solicitar a medida protetiva é um passo fundamental para romper o ciclo da violência e garantir a segurança da vítima. A decisão impõe limites ao agressor e permite a ação imediata da polícia em caso de descumprimento. Bem, a gente vai falar então mais sobre esse assunto agora com a doutora Nayara Nonato, a quem eu agradeço pela presença aqui, doutora. Muito obrigada. Vamos repercutir então toda essa questão, né? Triste, mas necessária a abertura desse espaço para a gente falar. Esse aumento nas revogações de medidas protetivas pode indicar falhas na política de proteção a essas mulheres, doutora? Na sua análise, muito boa tarde, bem-vinda aqui. Boa tarde, André, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, sem sombra de dúvidas, né? Todas as vezes que essa mulher tem uma medida protetiva revogada, é como se ela tivesse sem a proteção do Estado, que é quem, nesse momento, precisa e tem obrigação jurídica de protegê-la, né? Existe um perfil mais comum nos casos em que essa medida acaba sendo revogada, doutor? Explica pra gente. Sim, tem sim. As vítimas, elas acabam... Como a violência, ela está dentro de um ciclo, né? Essa vítima, ela acaba, muitas das vezes, retomando as relações amorosas com esse agressor e aí, seja por pressão social, seja pela violência própria que ela está inserida, mesmo psicológica, dificuldades financeiras, ela acaba retomando essa relação com o agressor e é onde a gente vê, né, a escalada cada vez maior dos casos. A dependência emocional, financeira da vítima pode ser uma influência na revogação dessas medidas? Com certeza. Inclusive, é um cárcere invisível, né? A dependência tanto financeira quanto emocional. Os dados, né, dos estudos realizados, eles mostram que são os motivos prioritários para fazer com que as mulheres decidam não romper aquele ciclo de violência, porque elas precisam de subsistência própria, subsistência dos seus filhos e é aquilo, né? Dentro de uma dinâmica da relação, esse agressor, ele manipula psicologicamente essa vítima, desacreditando das suas potencialidades, a capacidade de superar a vida sem aquele homem, né? Então, é um minar diário do psicológico dessa mulher. Doutora Nayara, o que os dados revelam sobre a efetividade dessas medidas como um instrumento de prevenção à reincidência dessas violências? Os dados mostram que sim, as medidas elas são muito eficazes no sentido de não haver a reincidência, tá? Mas é importante que o Poder Judiciário compreenda profundamente as nuances que envolvem, né, os porquês que essas mulheres buscam o pedido de revogação. Não adianta, pura e simplesmente, a mulher chegar até o Poder Judiciário ou o advogado da parte contrária solicitar a revogação dessa medida e não haver uma investigação profunda das nuances reais, dos motivos que fazem essa mulher querer, né, o pedido. E os dados também mostram, André e quem nos assiste, que a cada 10 mulheres que sofreram a violência, o feminicídio, 2 delas apenas não estavam acobertadas por medidas.
Doutora, quais mudanças poderiam então reduzir esse risco para as mulheres, mesmo após um eventual pedido de cancelamento, de revogação dessa medida protetiva? Ai, André, na verdade, assim, o que eu costumo sempre falar, a gente que está, né, na frente de tocar nesses casos diariamente no trabalho, a gente vê que as mudanças, a medida protetiva, ela está na linha de frente da proteção. É uma ferramenta essencial, importante, mas o que nós precisamos é uma mudança social. A sociedade precisa entender o conceito da violência contra a mulher como um problema sistêmico, estrutural, e toda a sociedade, uma questão de cidadania, precisa estar envolvida na erradicação da violência contra a mulher, porque é um problema macro, não é pura e simplesmente atribuir a responsabilidade para a medida protetiva. A medida protetiva ela é eficaz quando a gente já está diante de uma violência já instalada ou na iminência de acontecer. Então, a gente precisa pensar em soluções que vão, de uma vez por todas, extirpar a violência que as mulheres sofrem dia após dia. A gente vê os casos aí, todos os dias a gente liga o noticiário, abre as redes sociais, se depara com um aumento expressivo, uma escalada da violência. As causas, elas precisam ser investigadas, precisam ser tratadas para além do fórum, da delegacia, É uma questão social. O poder público, então, precisa criar, de fato, mecanismos para garantir a segurança, a integridade dessas mulheres, né, doutora? Mecanismos, porque todas as vezes que a gente tem uma medida protetiva solicitada e ela é revogada e o poder público ele não toma a responsabilidade que ele precisa para assegurar, resguardar essa mulher naquilo que é necessário, é como se ele estivesse entregando ela para a própria sorte, de se tornar mais uma estatística de feminicídio diariamente. Doutora Nayara Nonato, advogada, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Um abraço e até a próxima oportunidade. Agradeço a todos que nos assistem também. Obrigado, viu, doutora?